Existiu um tempo em que todas as pessoas do mundo poderiam aprender a conviver em harmonia com a natureza, através dos ensinamentos passados pelos animais. Estes, que eram mais evoluídos que a raça humana, nos mostravam exemplos de cidadania, civilidade e, principalmente, respeito em sociedade. Mas apenas um homem registrou tudo isso. Um professor, que, atento aos desvios morais dos homens, registrou em páginas lições no qual toda a humanidade poderia aprender, transformando assim nosso planeta em um mundo de paz e harmonia entre todos os seres vivos. Jean de La Fontaine, o grande responsável por esses registros, nos ensina e mostra o quanto de animais ainda precisaremos ter para aprender a viver. É através das fábulas que eles nos mostram a verdade que temos que conhecer. Ah! Oh! Olá, maestro! As fábulas não são tão triviais quanto parece. Aliás, o animal mais simples nos serve de mestre. A lição moral nos entedia. Mas nas fábulas é muito mais fácil digeri-las, certo, maestro? Além disso, a fábula tem uma dupla missão: agradecer e instruir. Contar contos apenas por contá-los me parece sem sentido. E é por isso que rege a fantasia. As fábulas são incríveis formas onde todos podem aprender. Muito bom. Bem, é chegado o momento da minha aula, que eu tenho preparado para hoje. Maestro, o senhor poderá me ajudar? Não é mesmo? Você gosta disso? O senhor tá calmo hoje? E agora sim. Então vamos lá, hein? Não, peraí. E vocês? Venham aqui. Por um acaso, eu vou fazer uma pergunta, hein? Vocês sabem que animal é esse? Fala pra mim. Fala. Não te escutei. Fala mais alto. Sim. É a tartaruga! Maravilha! Deixe-me contar para vocês uma história que narra diversas fábulas e, é claro, nela vamos aprender diversas lições. Está bem? Muito bem. Tudo pronto? Muito bem. Tudo começou em uma bela tarde de outono, onde algumas belas folhas caíam das árvores, suavemente. Suave também era o andar da tartaruga. Suave também era um longo e extenso campo de flores. Mas, depois de andar tudo isso, encontrou com a sua amiga, a
Lebre logo deu um sorriso e falou o seguinte: vamos apostar que não chegará àquela baliza mais rápido do que eu? A lebre respondeu, né? Está louca? Com certeza chegarei lá muito antes de você. Louca ou não, a aposta foi mantida. E o apostado, não importa o quê, foi colocado junto à baliza. Ah, também não vem ao caso, né, maestro? Quem foi o juiz da aposta? O senhor concorda, senhor maestro? O senhor concorda mesmo, senhor maestro? O senhor continua concordando comigo, maestro? Ah, excelente. A nossa lebre não tinha que dar mais de 4 longos saltos. Eu digo 4 porque, referindo-me, é claro, aos saltos desesperados que ela dá quando os cães a perseguem. E ao saltar, os deixa para trás. Bem depois, ela tem tempo de sobra para descansar, dormir e sentir no vento. Mas ela deixou a tartaruga sair na frente. O pesado réptil partiu, esforçou-se o quanto pôde, maestro. Evoluiu lentamente. Olha ela correndo, tadinha. Oh, é o máximo. A lebre não queria saber de ter vitória fácil. Tinha sua concorrente em baixo conceito e jurava que não precisava correr até os momentos finais. Então deitou-se sobre a relva, aquela sombra gostosa, e se entreteve com outras coisas. Atenta a tudo, menos a aposta. A lebre observou os pássaros, o vento nas folhas, e ao longe avistou um pequeno ratinho. Foi até mais perto para ouvir a conversa dele com sua mamãe. Oh, oh. Eu tinha saído para conhecer um pouco o mundo lá fora, quando me deparei com 2 animais. Um parecia doce, enquanto o outro tinha um ar feroz, inquieto. Este tinha voz áspera e vibrante. Sobre a cabeça tinha uma pele vermelha e tinha uma espécie de braço que agitava, como se fosse voar. E a cauda dele era cheia de penas. Assim, o ratinho descreveu, sabe quem? Sabe quem? Sabe quem? O galo! Como se fosse um animal raro e desconhecido. Já o outro animal? Já o outro animal me daria bem. Tão simpático me apareceu. Ele tem um pelo suave, meio acinzentado, uma cauda flexível, um aspecto calmo. E o olhar muito manso, embora suas pupilas sejam muito brilhantes. Creio que pode ser amigo dos ratos, porque as orelhas dele são muito parecidas com as nossas. E o ratinho maestro continuou. Dirigi-me a ele quando o outro soltou um grito tão alto e tão penetrante que me assustou e fugi. Que coisa maravilhosa. E a mamãe, sabe o que falou para ele? Meu filho, esse sujeito que lhe pareceu tão bonito e manso é
o gato infame, com sua aparência hipócrita, oculta ódio mortal por todos nós, principalmente da nossa espécie. O outro, ao contrário, além de não nos fazer mal, servirá um dia como nosso alimento. Lembre-se, em toda a sua vida, que não deve julgar os outros pela aparência. Maestro. Esse ratinho inexperiente, maestro, apenas conhecia o mundo pela fresta de sua toca. Correu um grande perigo. Mas, com o passar do tempo, ele foi amadurecendo, cresceu e... Vem, deixe-me confessar algo intimamente íntimo. No caso que eu vou contar agora, tem um tipo de achaque muito ruim aqui na França. Muitos pobres coitados alardeiam serem pessoas de grande importância. É uma enfermidade isso no país. A vaidade é o nosso defeito. Mas já os brasileiros? Os brasileiros não são assim. Não são orgulhosos. Eu acredito que isso não deve acontecer aí no Brasil. Ou será? Falem para mim, mas tirem as suas conclusões, tá? Mas garanto que o nosso orgulho se eleva acima, abaixo, acima, abaixo, acima de qualquer coisa, maestro. Os franceses são muito orgulhosos. Eu falei que são. São muito orgulhosos. Eu falei que são aqui, tá todo mundo olhando, são orgulhosos. Os brasileiros são diferentes. Os brasileiros não são assim. Eles são orgulhosos, mas eu disse que são. Aquele ratinho pequeno, dos mais diminutivos, viu um elefante dos mais opulentos, vindo numa pausada marcha. Veja, O elefante levava em suas costas uma famosa sultana e o seu acompanhante, que peregrinavam ali pelas paisagens daquela região, mas junto com o seu gato, o seu macaco, sua maritaca, a galinha, os seus criados e toda a sua casa estava junto. O ratinho ficou indignado e aquele gigantesco volume fosse admirado por todos, como se ocupar mais ou menos espaço o fizesse mais ou menos importante, maestro. Ora, por que o admiram tanto? Esse corpanzinho põe medo nas crianças? Só nos pequenos. Mas não temos medo de nada, nem de elefantes. A galinha desceu em cima do elefante como num voo impressionante. Muito bom, maestro. Ela desceu num pequeno voo de cima do elefante, viu? Meio atrapalhado. Mas se aproximou da lebre.
que assistia o discurso do ratinho valente. Logo comentou para ele: a prepotência e a avareza perde tudo quando tudo querem ganhar. A lebre disse: sim, é verdade. Ele ainda é muito inexperiente, apesar de sentir muito orgulho. Aí a galinha falou: sabe, lebre, que em minha família aconteceu algo muito triste. Gente, a lebre foi entretida com toda aquela situação. Os dois começaram alguns minutos. Uma música de conversa, maestro. Muito bem. A galinha falou: uma galinha, prima muito distante, que segundo se contava, todos os dias botava um ovo de ouro. Assim queriam os deuses, assim dizia a prima dela, né? O seu dono acreditou que dentro dela havia um grande tesouro. Então, a lebre, muito curiosa, perguntou: mas nossa, que curioso! Ele deveria ser a pessoa mais feliz que existia na Terra, não é? Mas não foi bem assim que aconteceu, disse Galinha. Por causa de sua valentia e avareza, ele, o dono, a matou, a estripou, abriu todinha ela. Viu que por dentro da galinha era igual a todas as outras galinhas. Foi dessa maneira que ele perdeu seu tesouro. E também a sua galinha, coitadinha. Essa, senhor maestro, é uma boa lição para os avarentos. Quantos, muitos, por quererem enriquecer do noite para o dia, terminam sem nada. Mas sem esperar, durante a conversa dos dois, o gato fugiu de sua gaiola. E ao se aproximar daquele valente ratinho, o fez ver, num abrir e fechar de olhos, que um rato não é um elefante. Então o ratinho saiu correndo. Voltou pra toca. Acabou. Voltou, morrendo de medo. Porém, a lebre e a galinha perceberam que o elefante parou a sua caminhada e lentamente com a tromba ajudou a famosa sultana e seu acompanhante a descerem de suas costas. A sultana, que vinha à frente, parecia guiar o rapaz pelos lentos passos que, mais ou menos coreografados, desciam do elefante.
Foram até um riacho cristalino, que soava aos ouvidos de todo ali. E um dos criados da sultana se empolgou com o riacho, preparou uma vara de pescar e o lançou ao rio. Estava com o intuito de preparar a comida que lhe reclamava o estômago. Mas ao pegar um peixe... era tão pequeno que o pescador pensou em retornar ele para o rio. Uma carpa pequeniníssima caiu no anzol daquele pescador. Ao ver o que pescou, ele pensou: sim, uai, é bem pequeno, sim, mas é peixe. Enquanto ele guardava o peixe na cesta, a carpinha lhe disse: para que me quer? Não dou nem para meio bocado. Deixe-me crescer. Serei uma bela carpa e então me pescará e me venderá no mercado por um bom preço. Mas agora, nem com muitos iguais a mim, poderá fazer um bom jantar. E que jantar pobre seria! A sua sultana não iria gostar nada disso. Aí o pescador: pobre ou não, minha amiga, você vai para a frigideira sim. Você está pregando no deserto. Hoje à noite será frita e devorada. A lebre disse: um peixe torna-se grande se Deus lhe dá vida. Mas soltá-lo para que cresça, parece tolice. Pois pescá-lo outra vez parece pouco provável. A lebre, ao ver o triste fim da carpinha, se juntou ao pescador e contou uma trágica história. Trágica, mais trágica, maestro. Não, mais trágica, maestro. Tá bom, esse clima tá ótimo. Isso. Um leão doente. O coitado, já no fim dos seus dias, exigia um remédio para a velhice. Aos reis não se pode dizer que algo foi tão impossível. Foram buscar médicos entre todas as castas de animais. Todas as partes chegaram os doutores, bem providos de receitas, viu? Muitas visitas o leão recebeu. Mas faltou a da raposa, que não quis se intrometer, maestro. Maestro, o lobo, que também fazia a corte do monarca moribundo, denunciou a ausência de sua camarada. O rei ordenou que prontamente trouxessem a sua raposa e o levassem até ele. Ela chegou, apresentou-se e, muito receosa do que o lobo tinha ouvido falar, a raposa disse: muito temo que informantes maliciosos tenham dito que a minha demora em me apresentar ocorreu por falta de respeito. Porém, aconteceu de eu estar peregrinando, cumprindo a promessa que fiz para o restabelecimento de sua saúde, majestade. Durante a minha viagem, pude consultar diversos sábios e doutores a respeito da prostração que aflige a vossa majestade.
Disseram-me que falta unicamente o calor que a idade o fez exaurir. Aconselharam-me que se agasalhasse com a pele quente, úmida e recém-extraída de um lobo. O senhor verá, assim, a boa proteção que o senhor lobo pode proporcionar. A lebre disse: ao monarca, o remédio parece bom. Abateram o lobo. Da carne, fizeram postas, que o leão, maestro, devorou. E o monarca se cobriu com a pele do lobo. Aí o pescador perguntou: e aí? E o leãozinho melhorou ou não? A cara da lebre não foi muito boa não, maestro. Mas a lebre disse: o que podemos aprender é que não pode prejudicar ao outro. Ao falar com a corte, faça-o sem mexericar, principalmente sobre os demais. Entre vocês, o bem se paga com o mal, mas aos que provocam intrigas, no fim, são castigados de um modo ou de outro. E o pescador disse: eita, essa é a pura verdade. Veja o caso da minha surtana, a surtana famosa. Aí, o pescador começou a contar uma outra história para a lebre. O amor e a loucura estavam brincando um belo dia. Um deles ainda enxergava, viu? Então, começou uma briga entre os dois. O amor quis que o Conselho dos Deuses se reunisse para resolvê-la. A lebre perguntou: a loucura concordou? O pescador disse que concordou não. E perdendo a paciência, deu um golpe tão forte em seu adversário que o privou da visão. A lebre ficou muito triste e o pescador continuou a história. Vênus pediu vingança. Como mulher e mãe, a suplicou com tanta força que, aturdidos, Júpiter, Nêmesis, os juízes do inferno e todos os cúmplices se apressaram em atendê-la. Alegou a enormidade do feito e uma determinada fiança. O seu filho não iria dar mais nenhum passo sem a ajuda de uma bengala. Não havia castigo suficiente para tal crime, e o dano deveria ser reparado imediatamente, examinando todo o interesse público de todas as partes. A sentença da Suprema Corte foi condenar a loucura a servir de guia para o amor eternamente. E a lebre perguntou: e assim, caminham a loucura e o amor por toda a vida? A lebre, por alguns instantes, ficou imaginando toda essa história. Ela viajou ali. Mas, de repente, ao longe, ouviu a voz da tartaruga gritando:
E então, tinha ou não razão? De que serve a sua agilidade? Foi vencida por mim. O que aconteceria então se tivesse que carregar a sua casa nas costas? A lebre percebeu que por mais que corresse até a linha de chegada, seus esforços seriam inúteis. Afinal, a tartaruga venceu, não é? Mas vimos também que no amor tudo é mistério. Flechas, cupidos, tochas, infância. A meu modo, como o cego perdeu a visão e as consequências de sua desgraça, talvez com sorte, quem sabe o amor pode nos ensinar. Quem sabe o que o tempo pode nos ajudar. Sim, o elefante poderá nos ajudar. A galinha e os ovos de ouro. O ratinho e o gato. O leão, a lebre, o amor, a loucura, a tartaruga, o amor, o tempo, as fábulas, elas podem nos ensinar. Ai, maestro, muito bom, maestro, o maestro também. As fábulas. La Fontaine conhece admiravelmente os animais, assim como conhece uma sociedade. Um viajante finamente observador, detalhista, interessado, que pode uma ou outra vez se enganar no estudo de alguns costumes, comportamentos, mas que compreende perfeitamente seus traços originais. É aquele eterno distraído, aquele malicioso observador cujo espírito passa como em uma lanterna mágica pela imagem da sociedade de seu tempo. Este professor muitas vezes parece não ver, mas ali, no convívio com esta sociedade, se desenha com rara perfeição. A das comédias dos currais e das colmeias, dos arvoredos e dos antros, dos lagos e dos rios e de toda a vida criada pelo seu único Criador.